Flamengo já começou aí, né, nos preparativos para as contratações, começar aí nas contratações. O Juninho já está praticamente definido aí, né, para vir jogar no time do Flamengo. Tem aí rumores sobre Bruno Henrique e o elenco do Flamengo se apresenta hoje. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando aí do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. Vamos lá com o Pedro Henrique Torre, então, agora, direto para o Rubro Negro. Lado de dentro hoje, Pedro, é isso? Ah! Olha lá. Tudo bem, Bruno? Lado de dentro, lado de dentro. Até agradecer aí a comunicação do Flamengo que nos deu abrigo, porque na primeira hora do Sport Center a gente até tentou, mas dá pra ver que a camisa está até um pouco molhada ainda. A chuva é absolutamente torrencial nas imediações do Ninho do Urubu e foi impossível tentar entrar no ar ali do lado de fora. Enfim, a gente tentou e não conseguiu, mas estamos aqui abrigados neste momento na sala de imprensa, em uma das salas de imprensa do Ninho do Urubu para falar com o Fã de Esporte. Um abraço para você, um beijo para Mari, abraço aí, Breiler, Jailson, enfim, todo mundo ligado com a gente. Hoje vai ter daqui a pouco, numa outra sala de imprensa, sala de coletivos aqui do Ninho do Urubu, uma coletiva do diretor técnico de futebol, José Boto, vai falar sobre o planejamento para essa temporada do futebol, porque hoje, mais daqui a pouco, 15h30, os jogadores têm de se reapresentar ao técnico Felipe Luiz para começar o trabalho para a temporada de 2025. Na sexta-feira tem a viagem para os Estados Unidos, Flórida, onde disputa lá a FC Series, enfim, vai ter confronto com São Paulo. O Flamengo ficaria, pelo acordo com a última gestão, até um pouco mais de tempo lá nos Estados Unidos, mas agora vai ficar um tempinho mais curto, volta logo depois, porque dia 2 de fevereiro tem a Supercopa contra o Botafogo lá em Belém. Mas espera que nessa viagem, quem sabe, já tenha um reforço, né? O Juninho, atacante do Karabag, do Azerbaijão. A notícia foi dada primeiro pelo Chiringuito, lá da Espanha. Até lamento um pouco dar crédito para eles, sinceramente, que sempre trataram muito mal o Vinícius Júnior na questão lá, enfim, de racismo e tudo mais. Mas foram eles que deram o crédito, que deram a informação primeiro. Então, o Juninho, que estava em vias de se acertar com o Sevilha, né? Houve uma ligação do Felipe Luiz, conversou com o jogador e o Flamengo está na parada, enfim, em conversas com o Karabag para tentar chegar ali em torno de 4, 5 milhões de euros, quem sabe, para acertar com esse jogador e trazê-lo para o Ninho do Urubu. Quem sabe ele já possa encontrar a delegação nos Estados Unidos mesmo e aí ser anunciado como o primeiro reforço dessa era BAP no Flamengo. O Flamengo mantém essas conversas, tem como prioridade esse reforço ao ataque, já que perdeu o Gabigol, e também o Pedro está lesionado. Segue na sua preparação, a sua recuperação, mas muito provavelmente só no meio do ano. E o Juninho, um atacante mais móvel, que faz bem ali o papel na frente. Eu, sinceramente, não conheço, então não posso opinar tanto, apenas os poucos vídeos que vi. Mas o Flamengo, obviamente, analisou bastante, tem muito perfil do José Boto e o Felipe Luiz deu o aval e conversou com o jogador. Bruno. Boa, Pedro. Obrigado, viu? Continua com a gente pra gente seguir na nossa conversa do Flamengo, certo, Mari? Com os números do Juninho, Boa. Então, aproveitando a informação que o Pedro complementa, com 26 jogos lá pelo Karabag, com 20 como titular, 11 gols, a média de 0,4 por jogo, 3 assistências, e precisa de 128 minutos para participação em um gol. Mais do que, claro que a gente vai analisar o nome do Juninho e falar sobre o jogador, mas também sobre o perfil, né, de contratação, porque quando a gente fala o Flamengo, outras janelas, né, que a gente estava até brincando de uma passe que a gente não está acostumado. O Flamengo vai atrás de um atacante para substituir o Gabigol. A manchete, uma, duas, três janelas, a gente já tá falando de Cavani, Haaland, Harry Kane, quem que tá mal lá no, sei lá, ia caçar algum jogador que tá há muito tempo sem... O Richarlison. Poderíamos falar sobre o Richarlison. Falar. Agora já é um perfil diferente. Lewandowski, crise no Barcelona, precisando liberar jogador. Agora é outro perfil. Mas, olha, eu vejo o Juninho como um ótimo cartão de visitas da nova gestão do Flamengo. Eu vou remar contra a maré, porque o torcedor do Flamengo, acostumado a grandes contratações, quando vê o nome do Juninho, opa, quem que é esse? Jogou onde? Qual o currículo desse cara? A exceção do Carlinhos, que foi ali uma oportunidade de mercado depois do Campeonato Carioca, o Flamengo se acostumou a trazer caras prontos e grandes. Vinha, seleção uruguaia, De La Cruz, seleção uruguaia, Plata, também jogador de seleção. E aí o
o torcedor do Flamengo foi ficando mal acostumado porque a antiga gestão pensava o futebol dessa forma. Tem dinheiro, vamos investir, e buscava os caras que são até obviedades de mercado. A nova gestão, sob o comando do José Botto, vai tentar esses nomes fora do radar de jogadores que chegam por um bom custo-benefício e que, de fato, tem utilidade para a equipe. E eu vejo que o Juninho tem pelas características dele. É um jogador diferente do Pedro, embora jogue centralizado também. Ele é um cara de atacar muito espaço, um cara de procurar profundidade, de explosão e potência na hora da finalização. Mas é um jogador muito interessante pela maneira como o Flamengo entende o mercado, que é de prospectar essas oportunidades. O Karabakh é um time do Azerbaijão, que não tem muita tradição de futebol, mas tem crescido no cenário europeu, chegou às oitavas de final da última Liga Europa, e o Juninho busca essa oportunidade de dar um salto na carreira. Poderia ir para o Sevilha, que é um time de segundo escalão da Europa, mas que tem muito destaque no futebol espanhol, e busca no Flamengo a sua grande oportunidade da carreira. E eu vejo como um movimento positivo do Flamengo, de como o Botafogo fez, tentar esses achados, tentar esses nomes que estão fora do radar, não só para dar satisfação para o torcedor, para fazer barulho em rede social, mas para atender a necessidade do time. E hoje a necessidade do time mostra que o Felipe Luiz precisa de um cara com as características do Juninho. Se vai dar certo ou não, é outra história, mas eu enxergo como um movimento de mudança de mentalidade do Flamengo no departamento de futebol. Essa mudança, ela é evidente, né, com esse nome, mas por ser o substituto do Gabigol, do Pedro, não precisaria ser um cara com um nome mais forte? Tem que tirar, vocês pensam? Tem que tirar esse peso. Se vier com esse peso de ser substituto do Gabigol, já não vai dar certo. Porque você quer ver, o Juninho, ele fez com outras características, ele fez 70 gols na carreira toda dele. Sim. 70 gols, o Pedro e o Gabigol fazem em 2 anos. Sim. Se for essa comparação, coitado, a pressão em cima dele vai ser enorme. Não tem que ser essa pressão, tem que ser um cara que vai ajudar o grupo. Ó, a gente está contratando aqui um atacante que a gente precisava e, como o Breler falou, tem as características que vão ajudar o grupo. Parei também, como o Pedro falou, obviamente não conhecia o Juninho, fui pesquisar, fui procurar ali uns vídeos para analisar e ver quais eram as principais características dele. O que me chamou a atenção realmente é a velocidade. Só que ele não é aquele cara de velocidade pela ponta. Ele não é o cara que vai pegar a bola na ponta esquerda, tipo um Bruno Henrique da vida, que vai pegar a bola no meio campo, na ponta esquerda, e vai dar o tapa e vai sair correndo. Não, ele é um cara que ele joga mais centralizado. Quando ele joga mais centralizado junto com o centroavante, e aí é o ponto. Ele joga melhor quando tem um centroavante junto com ele. 1-2. Gosta de fazer 1-2, gosta de... Vem um meia, tá se aproximando, faz 1-2, já sai em velocidade. Quando o Pedro voltar, ele pode jogar junto. Tanto que a maioria dos gols que ele fez foi só dando tapa na saída do goleiro. O goleiro vinha saindo, mas ele já estava chegando na frente, só chapando, tirando do goleiro. Então, para mim, essa é a característica que o Felipe Luiz viu. De velocidade, um cara que protege bem a bola quando está cercado, sim, mas é um cara que pode jogar junto com o Pedro. Não, ele vai poder substituir nesse início. Ele não é um cara de costas, paradão. Pode fazer. Pode. É isso que eu tô falando, ele pode fazer, mas não é a principal característica. Ele é um cara de velocidade. Então, se vier a contratação e ele for bem no primeiro semestre, por exemplo, quando o Pedro voltar, pode ser um cara que vai poder jogar junto, não vai atrapalhar em nada. É isso que eu acho que o Felipe Luiz também já está pensando. E só para finalizar o comentário, isso mostra também a visão da nova diretoria, sim. do José Botto e tudo mais. Porque ele se destacou assim, né? A gente estava falando... foi o trabalho dele no Benfica, no Shakhtar, não é? Só para comparar o que a gente estava fazendo mesmo aqui, que a gente fez no Sport Center. Quando essa tela aqui estava o Roger Guedes. E a gente estava ali na letrinha dizendo que tinha 3 milhões em caixa. Se tinha 3 milhões em caixa e estava ali a foto do Roger Guedes, não fazia o menor sentido. Tudo bem, a torcida do Flamengo se acostumou a ter nomes, enfim, de seleção e tudo mais. Mas a janela do meio do ano que o Flamengo fez foi muito cara. Então faz sentido ter uma contratação assim, se vier mesmo uma contratação com um pouco mais baixa em relação à finança, mas que vai entregar tecnicamente. Ô Pedro, hoje você falou que também tem a entrevista coletiva do Botto, né? Mais uma, teve a da apresentação dele e hoje tem mais uma. A princípio é para falar sobre o quê? Será que essa questão também de contratação, de perfil de contratação, pode ser abordada na coletiva? Tem as questões do departamento médico. Departamento médico. O que é? Uma coisa mais geral ou você já tem alguma informação sobre isso? Não, uma abordagem geral, né? Ele vai falar sobre o planejamento da temporada 2025 e vai ficar aberto aí para perguntas, fazer uma abordagem geral. Obviamente, o tema do departamento médico, né, que foi basicamente implodido e totalmente reformulado, vai ser tocado nessa coletiva de imprensa.
imprensa. Então, isso reverberou internamente, externamente também. Então, isso vai ser tocado. Foram várias demissões, enfim, várias pessoas entrando também aqui no Ninho do Urubu, ou retornando, né? Nomes que já trabalharam também no Flamengo. Então, isso certamente vai ser tocado. Vai falar sobre planejamento, o perfil. E tem essa questão que o Jailson estava falando, um jogador que pode atuar ali como mais um 9 ou também pode jogar com centroavante também. O Felipe Luiz gosta muito de adaptar a cada adversário o seu time, então busca mesmo jogadores um tanto quanto flexíveis nesse sentido. E acho que não dá para rotular como substituto do Gabigol, porque é um jogador, como a gente disse, desconhecido pela maioria, vai chegar, talvez, muito provavelmente, e aí vai encorpar esse elenco. É uma mudança de perfil nesse sentido, mas não descarto, até conversando com algumas pessoas, que o Flamengo continue ali na frente, até pelo seu potencial financeiro, está se reestruturando nesse momento, um momento de equilibrar alguns pratos, como a gente ouve, mas ali na frente, logo mais ali na frente, contratar um grande nome novamente, assim, talvez não de baseada, mas um grande nome, porque até tem um super mundial vindo pela frente aí também. Então pode contratar um grande nome, um nome de destaque que já venha pronto, como era o perfil da antiga gestão. Então o Flamengo pode utilizar esse perfil do Boto de abraçar muito o scout, né? Nomes assim desconhecidos, entre aspas, da maioria do pessoal, Claro. mas do mundo do futebol conhecidos, né? Mas no geral um grande nome pode vir aí pela frente, sim. O Flamengo está tentando, como eu disse, equilibrar os pratos financeiramente para dar esse salto à frente de novo. E o Boto teve sucesso, assim, né, na carreira dele. Ô, Jailson, essa questão do departamento médico, ela é curiosa, porque até nos últimos 2 ou 3 anos, a torcida questionava muito o departamento médico, preparação física do Flamengo. Principalmente o nome do Tanuri também, que ficou muito marcado pelas lesões, pelo tempo que os jogadores demoravam no departamento médico para se recuperarem. E a gente com certa frequência discutia isso, né, Mari? Sim, sim. E eu até falava que eu não achava no número de contusões diferentes do que dos outros clubes. A diferença é que como o Flamengo só tem jogador bom, só tem jogador de nome, toda lesão é manchete. O Juventude tinha muito mais contusão do que o Flamengo, só que... Eu acho que os 2 departamentos médicos que a gente mais conversa com frequência é São Paulo e Flamengo. É verdade, é São verdade. Paulo e Flamengo. Mas, enfim, existia o questionamento. Sim. E aí, quando assume a nova presidência e decide reformular esse departamento médico, existem as críticas. Sim. Então, qual que é o sentido disso? Mais pela demissão em massa. Acho Isso. que foi recuperar eu confesso que eu só vi por alto, mas eu acho que recuperaram uma questão do BAP falando que não tinha teria, prometido que não demitiria. não teria demissão e tudo mais, e agora, quando chega a assumir o cargo, ele demite e reformula um setor que, como você falou, por exemplo, o Arrascaeta, que é um dos principais nomes da equipe do Flamengo, o Arrascaeta não consegue terminar a temporada. Mas isso é o departamento ou é o jogador, né? Os Porque dois. Tem jogador acho que também acho que é a soma. Para mim é a soma. Eu também não tenho essa resposta. Também né? não, mas para mim é a soma. Questão individual, sim, mas também tem a questão do departamento médico. Eu lembro que teve o Juan, quando o Juan ainda estava lá no departamento de futebol, falou: em determinado momento da temporada o Flamengo vai estar na bala, fisicamente e tudo mais. E não aconteceu. Lesão em cima de lesão. Então teve essa questão, sim, do departamento médico, teve a questão em cima do Tanuri, essa pressão. Muito também o jogador vai voltar em tanto tempo. E às vezes não chegava nem perto mesmo disso. tipo de contusão, lembra? O mesmo tipo de contusão. Ou então, às vezes, a previsão de retorno dada era acima e o jogador voltava antes. Voltou antes. O departamento de futebol do Flamengo é uma maravilha. Sabe, essas jogadinhas assim, enfim. Já eram 23 anos, se eu não estou enganado, do Tanuri lá no Flamengo. E a nova diretoria achou... Custa, né? Isso custa. E a de nova diretoria, como a gente está falando dessa profissionalização, o Boto, enfim, chegando aí tomando as rédeas no Ninho do Urubu, ele achou de bom tom trocar. Vamos ver. A gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Essa que é a realidade. E outro ponto positivo é que o Flamengo volta a ter um psicólogo atendendo a comissão técnica, atendendo os jogadores. O Paulo Ribeiro, um nome, trabalhou no Botafogo, tem uma longa história de psicologia do esporte e mostra que o Flamengo está tentando se apegar mais ao lado científico, não só no mapeamento de contratações, mas também na abordagem geral do departamento de futebol. Pedro Henrique Torre, então, vai acompanhar o Pedro Henrique Torre hoje sassaricando lá do lado de dentro, hein, Mari?
Vocês não deixam Pedro em paz. Não, ele sassarica onde a notícia está. Sassaricando nem tanto. Estamos aqui observando está passando a movimentação. Mas agora, exatamente, como diria nosso amigo Cícero Melo, 12h23 no Rio de Janeiro, mas a gente, encerrando nossa participação ao vivo aqui, a gente vai se retirar do CT, como combinado, e aí vamos aguardar lá fora, porque 2 horas a gente retorna para acompanhar a coletiva de José Botto, que vai, enfim, tentar dirimir nossas dúvidas aqui sobre o planejamento do Flamengo para 2025. Tem Juninho, não tem Juninho? Enfim, essa questão do departamento médico que mexeu assim internamente, porque os jogadores gostavam muito assim de alguns profissionais, estavam acostumados com o trabalho, já vinha de muito tempo, enfim. Tem a questão do dia a dia, relação de trabalho. Vão chegar hoje aqui, vai ter uma relação diferente, assim, vão encontrar muita coisa diferente no Ninho do Urubu. E isso, todos nós sabemos, né? Todos nós trabalhamos, isso modifica a estrutura do dia a dia, do trabalho, é sempre um choque assim de realidade. Então vamos ver como é que isso vai se acompanhar, fora as consequências reais assim do trabalho, né? Como é que vai ser essa questão do departamento médico ao longo da temporada. Mas isso só o tempo vai responder, minha gente. Vene Casagrande, parece que temos o nome de um atacante. Me fala aí sobre o Juninho, que o Flamengo tá de olho no Juninho, é verdade? Não, pessoal. Não é esse Juninho, não. Que isso? Vocês estão brincando. É um brincalhão. Que isso, pernambucano. Craque. Craque e jamais vestiria a camisa do Flamengo. É mesmo, Pedro? O reizinho de São Até porque ele já se aposentou. Não tem como. 20 anos de carreira, jamais vestiria a camisa do Flamengo. Toma! Inclusive, ele é Gol mais do Juninho Monumental. Esse Juninho não, claro, né? Ele vem, não vem. Quanto que o Flamengo vai pagar pelo outro Juninho? Vene Casagrande. Boa tarde, Vene. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, o Flamengo agora estava mirando a contratação de um atacante. Vocês me fizeram rir. Eu não esperava essa também, não. Eu também não. Pegaram a gente de surpresa. Mas o Flamengo iniciou a negociação para contratar um Juninho, que não é aquele Juninho, obviamente, é um Juninho que está atualmente no Karabakh. É um clube, enfim, alternativo. Azerbaijão. Azerbaijão, exatamente. Pouca gente conhece, eu particularmente também não conhecia esse jogador, só que é um jogador que o Sevilha, da Espanha, iria contratar. Inclusive, ele só não assinou o contrato com o Sevilha da Espanha na segunda-feira, porque o Felipe Luiz e o José Botto ligaram para o jogador, ligaram também para os empresários do atleta, falando: não assina, porque a gente vai fazer uma proposta para você. A proposta foi feita para o jogador, 3 anos de contrato, mesmo período de contrato que o Sevilha havia oferecido, mesma base salarial. O jogador ficou mexido com a proposta e ficou mais mexido ainda quando o telefone dele tocou e era o Felipe Luiz. Olha. Felipe Luiz ficou um longo período com ele no telefone, conversando sobre o projeto do Flamengo, o que ele pretende fazer com o próprio Juninho. O Felipe Luiz explicou para ele o porquê do interesse do Flamengo, explicou: olha, você tem características que a gente quer em um atacante que a gente está buscando, tem velocidade, tem marcação sob pressão, ataca bem os espaços e também é versátil no setor ofensivo, pode fazer várias funções, jogar ao lado do Pedro. O Felipe Luiz explicou para ele: se você vier para o Flamengo, não necessariamente você vai ser reserva do Pedro, você não vai ser um jogador considerado reserva, você vai poder jogar ao lado do Pedro, vai poder buscar essa titularidade junto com o Pedro. Óbvio que na ausência do Pedro, ele se torna um nome aí favorito para assumir essa vaga deixada por Pedro durante esse período inativo do centroavante do Flamengo. Então, teve essa conversa. O que aconteceu? O jogador não viajou, não se apresentou ao Sevilha. O Sevilha virou para os empresários do atleta e falou: olha só, independentemente de tudo agora, a gente não quer mais esse jogador. Estamos retirando a nossa proposta. Se o jogador ficou mexido com a proposta do Flamengo, é sinal que ele não está 100% comprometido com o projeto do Sevilha. Então, a gente retira a nossa proposta e agora o Flamengo tem um caminho livre para se acertar com o clube lá, o Karabakh. Mas é o seguinte: para contratar esse jogador, o Sevilha ia gastar pelo menos 4 milhões de euros. Era o acordo inicial. Agora, o Flamengo vai ter que desembolsar pelo menos 4 milhões de euros, porque senão não vai sair negócio. E muita gente vai parar e analisar: beleza, um clube desconhecido, obviamente vai fazer negócio com o Flamengo. Não é bem assim, porque é um clube controlado por russos. E a gente sabe como o russo é muito difícil em negociação. Se não fizer o que eles querem, dificilmente o negócio vai sair. Enquanto isso, o jogador está treinando lá, normalmente, esperando esse desfecho entre Flamengo e o Karabakh. Mas entre Flamengo e jogador já está tudo acertado.
José Boto já se acertou com o atleta, inclusive José Boto conhece esse jogador há muito tempo, porque ele se destacou no futebol português e desde então José Boto o acompanha. Foi o nome apresentado ao Felipe Luiz gostou, inclusive a avaliação também dele, fora das quatro linhas, foi uma avaliação muito boa, um jogador comprometido, porque eles entraram em contato com pessoas que trabalharam com o Juninho nos últimos anos. Então é um jogador que preenche os requisitos adotados pela diretoria do Flamengo e também pelo técnico Felipe Luiz. Se vai ser contratado ou não, eu acredito que sim, acho que o Flamengo vai fazer um esforço para ele ser contratado, mas ainda não está fechado, porque precisa desse acordo com o clube dele, que é o Karabakh. Olha, já vou perguntar a opinião do Pedrosa, pelo que eu entendi, tem tudo para dar certo se o Flamengo chegar junto com a mesma grana que o Sevilha ia, né, dar pro time lá do Azerbaijão, o Karabakh, né? Então, se igualar essa grana aí, 3, 4 milhões de euros, e deve levar o jogador. Se acertou com o Sevilha, por que não acertaria com o Flamengo? Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse jogador, Benê, porque a internet é rápida e é cruel. Foi só aparecer o nome do jogador, por atuar no Azerbaijão, não ser conhecido, e a galera já começou a provocar quem não é flamenguista. O próprio torcedor rubro-negro começou a criticar, começou a debochar dessa possível contratação. O que você acha? Eu não tenho opinião sobre o Juninho, pelo andamento aí de todas essas situações. Será que é uma boa para o Flamengo? O que você sabe sobre esse jogador? Sua opinião sobre a contratação? Flavinho, eu jamais vou mentir aqui para o público que nos assiste. Se eu falar que eu conheço esse jogador, eu vou estar mentindo. Eu nunca assisti a 2 jogos desse atleta. Eu assisti melhores momentos, conversei com pessoas que acompanharam o futebol desse jogador. Muitos elogiaram bastante, falaram que é uma boa aposta do Flamengo. A questão é o seguinte, que eu fiz até um post sobre isso nas minhas redes sociais. Vamos lá. O José Boto é um cara que é especializado em scout. E ele foi contratado para achar jogadores em mercados alternativos. Exatamente para isso. Sair do óbvio. O Felipe Luiz entende que é um bom jogador, inclusive teve o trabalho de ligar para o atleta e ficar 1 hora no telefone com o atleta. O Felipe Luiz é exigente. É exigente demais. A gente sabe que o Felipe Luiz, embora esteja começando a carreira de treinador, é um cara que conhece muito futebol. Ele não iria querer um jogador qualquer para jogar no time dele e para chegar para ser titular nesse momento, na ausência do Pedro. Terceiro, o Sevilha, que é um grande clube do futebol europeu, um clube que a gente conhece bastante, iria contratar o jogador. Não foi o Sevilha que desistiu do jogador, foi o jogador que não cumpriu um acordo com o Sevilha e aí o Sevilha desistiu. Então, e outra, ainda tem uma informação importante, que o Flamengo teve essa informação também. O Bayer Leverkusen também era um clube interessado nesse atleta. Ou seja, eu estou trazendo 4 fatos aqui importantes. Tá todo mundo errado aqui e a torcida do Flamengo está certa, porque só é um jogador desconhecido, isso quer dizer que não vai dar certo no Flamengo. O José Boto ele foi contratado para isso, o Felipe Luiz aprovou. O Sevilha ia contratar o jogador. Ou seja, ele não pode ser um bom jogador, eu não estou dizendo que ele vai chegar e vai dar certo. O que eu quero dizer é o seguinte, o José Boto ele foi contratado para isso, gente. Ele é especializado em scout. Se é para ficar no óbvio, não precisava de um profissional como o José Boto no dia a dia do Flamengo. Eu acho que ele foi contratado para isso. A gente vive elogiando aqui as contratações do Botafogo de jogadores desconhecidos, o próprio Igor Jesus. Aí quando o Flamengo faz o mesmo, tá todo mundo criticando? Eu vou pegar um exemplo recente. O Kennedy veio do Chelsea. Deu certo no Flamengo? Não, mas veio de um grande clube inglês. Aí, se ele tivesse assinado com o Sevilha e o Flamengo contratasse ele daqui a 3 meses, ele ia ser um bom jogador, a torcida ia aprovar? Isso não faz o menor sentido. Repito, não estou dizendo que o jogador vai chegar e vai dar certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que vale dar um voto de confiança a essa aposta do José Boto, do Felipe Luiz e também, obviamente, da diretoria do Flamengo. Bom, janela do Mengão na tela, hora de falar do Malvadão! Pô, isso aí foi mais fácil pra produção fazer. Tem quase nada. Mas essa janela tá um vasculhante, sei lá como é que fala. Então, essa janela tá um... Não vou nem falar nada que também não quero ser cancelado. Olha aqui, ó. Segue nessa... Tá chato, né? Isso, né? O Firmino eu acho que esfriou muito até pela questão salarial, né? Em compensação, explica o embrólio aí, Flávio Amêndola. Juninho esquentou. Juninho tá quente. A gente falou dele ontem aqui. Qual é o nome do time dele? Karabakh. Lá do Azerbaijão. A gente falou dele ontem aqui, que até ontem, naquele horário, o início da tarde, a informação que todo mundo tinha é que o Juninho já estava certo com o Sevilha, não viria mais pro Flamengo. Os lances dele aí na tela, Bigode. Mas aí aconteceram algumas coisas. Esse jogo aí talvez tenha sido a grande atuação do Juninho nos últimos tempos, que foi contra o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, que foi campeão invicto, se eu não estou enganado, do campeonato alemão. É um belo de um time, finalista da Europa League, e o Juninho acabou com o jogo. Além do gol, deu assistência também.
E aí o Flamengo voltou a jogada porque o Felipe Luiz deu um call nele no último final de semana e disse pra ele que ele vai ser a principal contratação do Flamengo nessa primeira janela. E aí o cara começa a ficar um pouco mais balançado, porque bom a gente lembrar que o Flamengo só vai ter o Pedro do meio pro final do ano, e o Carlinhos, que seria o substituto imediato, ainda não conseguiu entregar aquilo que todos esperavam. O Juninho, hoje, ele é um atacante que ele foi revelado pelo Atlético Paranaense. Meio BH, né? Passada larga, chapadinha de fora da área. E ele é muito veloz, ele consegue criar o espaço para outros jogadores, mas ao mesmo tempo ele ataca muito bem o espaço. Isso é recente? Isso aí foi ano passado, cara. Isso aí foi ano passado. Ele começou do lado do campo, ele começou de ponta. Isso. Fazendo, né, esses 3 atacantes, ele começou na ponta. Ele faz várias posições, né? E é legal porque se forem... Claro que, dadas as proporções, ele tem uma característica mais para o Gabriel do que para o Pedro. Exatamente. Ele é um cara mais que cria os espaços, ataca os espaços. Ano passado ele jogou 55 jogos e fez 31 gols, GV. Mais de 2 gols por jogo. Tem número dele aí, Ferro separou pra gente. Mais de 1 gol a cada 2 jogos. Olha lá, ó, tá aí, ó. Isso é esse ano. Isso é na temporada 24-25. 26 jogos, 10 gols, 3 assistências, bons números. Só aí lembrando, saber onde, né? Que a temporada 24-25 começa no meio de 2024 e acaba no meio de 2025, é diferente daqui. De agosto até agora ele fez 26 jogos e 10 gols. Então se ele fez gol contra o Bayern, ele fez gol na Champions League. Foi na Europa League. Na Europa League. Isso. Não foi só no Azerbaijãozão. Não. Deve fazer gol difícil pra caramba, gente. E agora... O Flamengo... Valeu! O Flamengo já tem um acordo com ele. Parece que ali a proposta do Flamengo é entre 5 e 6 milhões de euros. Pra comprá-lo. Pra comprá-lo, 70% dele. Só que tem que agora negociar com o Karabag. A outra equipe que iria comprar, que era o Sevilha. Isso, Sevilha. Acho que pagaria de 4 a 4,5. Isso. E o Flamengo elevou e vai pagar mais. Vai pagar, parece que é 20% a mais do salário. O Karabag vai vender ele, então? Então, porque existiu uma expectativa do Karabag ir pra Champions League, o que não aconteceu. Aí fica caro, de repente precisa fazer dinheiro. Exatamente. Faz sentido. É uma boa oportunidade. Eu não sei quanto custou o Juninho pro Karabag, mas o Juninho... Não, foi merreca. Foi merreca. E ele foi do Chaves de Portugal pra lá. Isso, justamente. Onde ele começou a performar bem e foi pra lá. Pô, você comprar um jogador, isso é mercado, né? Por um preço menor. E você acaba vendendo por 6 milhões de euros. Tá ótimo. Pô, tá muito bom, não, pô. E ele tem 28 anos, cara. Isso, né? Portugal é a máquina de pegar jogador brasileiro. O Benfica é o maior vendedor do mundo por isso. Porto também, cara. Porto meteu o Hulk pros caras lá da não, mas não Rússia, só lá, eles, pô. Assim, tanto acho que o outros. Sporting também, o Braga. Tem o Benfica é muito mesmo. Mas o Benfica eu acho que é o maior. Cara, o Benfica que eu enfrentei, obviamente, no banco, em 2010... Era o Arthur Cabral, goleiro, que foi do Cruzeiro. A lateral direita é um argentino, que eu sempre esqueço o nome dele, famoso aí. Salvio, não. Com 2 nomes, Uruguai. Aí, Luizão e Felipe Luiz. Luizão e Davi Luiz. Na lateral esquerda, Fábio Coentrão. Volante, Ramires. Aí no meio, Aimar, Saviola e Di Maria. Pô, no ataque o Cardoso, um paraguaio. Oscar Cardoso. Tava no gol. Oscar Cardoso que tava jogando, não sei se ainda joga, mas tava jogando até ano passado no Olímpia. Não, eu não tava no gol. Quem tava no gol era o Diego, ex-Fluminense, do Atlético Paranaense. O Júlio César, ex-Botafogo. Sei. Jogou a final contra o Flamengo. Era o goleiro do Benfica, não era Arthur, não. O Arthur entrou depois. O Júlio César foi expulso com 30 segundos. Cláudio Pitbull saiu na cara do gol, o Júlio César fez o pênalti nele. Aí eu falei, pô, 11 contra 10, agora a gente vai fazer jogo duro. 30 minutos tava 4-0 os caras. A gente não viu a cor da bola. Começou o segundo tempo, os caras tiraram o pé e terminou só 5-0. E o Diego foi muito bem no jogo, goleiro. Isso foi 2010? 2010. A gente tá em 2025. Onde é que o Di Maria tá? Benfica. Verdade. E o GV? Não, saiu e voltou. Verdade, saiu e voltou. Quantos jogadores desses 11 que você falou foram vendidos? Quase todos eles. Pô, o Davi Luiz foi uma fortuna. Pô, não, Davi, o Ramires. Davi Luiz, Coentrão pro Real Madrid, cara. O Aimar, não sei se saiu e voltou, porque o Aimar já tava mais velho. O famoso da América do Sul, esqueci o nome dele. Depois eu vou lembrar, eu nunca lembro o nome dele. E no banco ainda tinha um monte, tá? Ainda tinha no banco deles Allan Kardec, Felipe Santana, que era do Goiás, o volante, Sidney, zagueiro do Internacional, um monte de brasileiro lá. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E, segundo informações, time do Azerbaijão define valor mínimo para negociar Juninho ao Flamengo. E o Flamengo já vai aceitar aí logo de cara, né? Segundo informações, o Flamengo está próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada de 2025, né? E o Juninho, que poderia assinar aí com o Sevilha da Espanha, mas está tudo quase que acertado, né? De última hora, ele quis assinar aí com o Flamengo.
né? Assim, para acertar a contratação de Juninho, o Flamengo terá que pagar no mínimo 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na cotação atual, né? Então, o Flamengo vai fazer aí um investimento de 25 milhões de reais, né? O valor para investir, antes de avançar na contratação de Juninho, o Flamengo havia definido um valor para investir na contratação de um novo atacante, né? Para ali, vendo ali mais ou menos o investimento, né? Planejaria investir cerca de 5 a 6 milhões de euros, né? Cerca de 40 milhões de reais para comprar ali um substituto para Gabigol, né? Mas o Flamengo achou aí um atacante que acredito que teve todo um trabalho de scout, tudo isso. O Flamengo vai gastar ali cerca de 25 milhões de reais para trazer o Juninho, né? Então vamos ver. Tomara que dê certo no time do Flamengo, né? Venha a calhar, venha a cair bem ali como uma luva no time do Flamengo, né? Então vamos ver aqui também que nesta quarta-feira, né, o time titular, o elenco do Flamengo vai se reapresentar, né? Então vamos ver aí o que pode estar acontecendo, porque o Flamengo vai sim fazer uma pré-temporada fora do país, né? Então o Flamengo vai fazer aí uma pré-temporada fora do país, então tem que se apresentar o quanto antes, já aí no comando aí do BAP, juntamente com o José Boto, né? E segundo informações, Bruno Henrique aceita assinar com o rival do Flamengo, mas pede salário de 2,3 milhões de reais, mais de 2 milhões e 300 mil, né? Esse aí é o salário que Bruno Henrique está pedindo. De acordo com o portal RTI Sport, né, Bruno Henrique não demonstrou um grande desejo de se transferir ao Galo, né? O jogador pretende encerrar a carreira no Flamengo. Além disso, para ser convencido, né, o ponta teria imposto algumas condições. Além de um salário de 2 milhões e 300 por mês, Bruno Henrique teria solicitado uma luva de 30 milhões que seria pagos ao longo do vínculo. Então, né, digamos aí que se Bruno Henrique tivesse um contrato de 3 anos, né, seria ali 30 milhões dividido para 36 daria mais ou menos 833 mil reais, mais 1 milhão e 200, 2 milhões, né? Ora isso, mais 2 milhões e 300. Bruno Henrique iria ganhar 2 milhões e 300. Bruno Henrique iria ganhar ali na casa de 3 milhões e 100 mil reais. Então essa aí é a pedida salarial do Bruno Henrique para sair do Flamengo, cerca de 3 milhões e 100 por mês, né? Digamos ali que o Galo fizesse um contrato de 3 anos com o Bruno Henrique, né? Na sua opinião, o Bruno Henrique fez bem, né? Vocês acham que o Bruno Henrique ainda tem futebol para jogar no time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!